Olá, é com enorme prazer que daremos início ao segundo painel do sexto iSummit por Elas, um evento do Ibajude, a qual tenho muito orgulho de participar. Já sou associada do Ibajude há muito tempo. Foi pelo Ibajude que conheci a Teresa Pitorra em um dos eventos, a Tassiane, a Paola, e me sinto honrada de ter sido convidada aqui nessa data tão especial em comemoração ao Dia das Mulheres, uma data que nos convida a refletir não só aos desafios da mulher, mas também à relevância da sua atuação no mercado. Nós, como mulheres, enfrentamos desafios pessoais e profissionais, mas acredito que temos muita força, olhamos o mundo sob uma perspectiva muito especial e nossa conversa hoje será leve. Agradeço a Roseli Cruz por ter me feito o convite, uma mulher visionária, empreendedora, que está sempre à frente, do seu tempo, nos conectando, fazendo com que esses espaços sejam cada vez mais frequentes. Então, Roseli, um beijo para você que está em Portugal, a mãe da Vitória. Agradeço também as queridas colegas aqui de painel, a quem eu posso tomar a liberdade de chamar de amigas, a Paola, minha amiga querida do mestrado, uma excelente profissional, muito estudiosa, dedicada, doutora Tereza, com uma experiência incrível sob a ótica do cliente, sob a ótica do credor também, nos processos cíveis de insolvência e de reestruturação, e a doutora Tassiane, minha colega administradora judicial. Vamos bater um papo ao final para falar um pouquinho dos desafios da profissão, sob a ótica da mulher, né, doutora Tassiane? Bom, então, Sim, inicio aqui passando a palavra à doutora Paula Fernandes, que é advogada da Caixa Econômica Federal, lotada na Gerência Nacional Jurídico-Institucional e Relevante Cível, Gerir, onde atua na definição de estratégias em processos de recuperação de crédito e insolvência, também elabora e ministra treinamentos sobre recuperação judicial e direito do agronegócio, e, além disso, é diretora da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal e, no momento, mestranda em Direito Comercial pela PUC. Eu fico muito orgulhosa da Paola, porque eu a conheci antes do mestrado e eu sei o quão desafiador é para ela vir do Mato Grosso toda quarta-feira e voltar todo sábado ou toda sexta-feira à noite para o seu estado. Então, Paola, nós gostaríamos de ouvi-la e gostaríamos de entender um pouco mais qual é essa dinâmica do setor público sob a perspectiva dos desafios e decisões sob pressão. obrigada, Gavi, né? Doutora Lívia Gavioli, a quem carinhosamente chamo de Gavi. Obrigada pela apresentação, pelas palavras e também por traduzir tão bem esse momento de reflexão sobre a nossa atuação no mercado de trabalho. E antes de começar a falar sobre a minha experiência na Caixa Econômica, eu quero agradecer o convite do Ibajude para participar desse painel, e eu faço esse agradecimento na pessoa da doutora Roseli Cruz e também da doutora Lívia Gavioli, cuja atuação tem sido fundamental na construção desses espaços de reflexão sobre a presença e o papel das mulheres no ambiente jurídico e institucional, mas, sobretudo, e aí eu posso dizer que eu sou testemunha, né, da construção de soluções criativas no âmbito desses processos de insolvência, sempre atuando de forma equilibrada para atender tanto aos interesses dos devedores quanto aos interesses dos credores enquanto administradora judicial. A gente sempre troca figurinha sobre o que é possível, o que não é possível dentro da Caixa Econômica, né? O que a Caixa aceita, o que não dá, e aí a gente vai tentando ali resolver esses conflitos que vão surgindo nesses processos. Bom, o tema que nos trouxe aqui, eu costumo dizer que é um tema extremamente importante, e não só isso, ele é um tema sempre muito atual, justamente porque ele reflete a nossa atuação, né, a atuação das mulheres no processo de insolvência, onde corriqueiramente as nossas análises e as nossas manifestações influenciam diretamente na tomada de decisões institucionais e corporativas, né? E no meu caso,
falando aí de uma instituição financeira de natureza pública. E, na maioria das vezes, essas manifestações, essa atuação, essa nossa atuação nesses processos de insolvência, sobretudo aqueles processos com valores significativos, essa atuação ela vem acompanhada por uma carga significativa de pressão. Né? É uma pressão muito implícita, né? E às vezes uma pressão que nós mesmos colocamos sobre a nossa atuação. E aí, quando a gente fala, né, dessa atuação nos processos de recuperação judicial, muitas vezes a gente imagina e a gente percebe que esse debate ele acaba se concentrando em aspectos econômicos da crise e também nessa dinâmica da negociação entre devedores e credores. Mas, do ponto de vista de quem atua dentro do departamento jurídico de uma instituição financeira, e aí a gente fala de governança, compliance, né, uma série de regras que precisam ser atendidas para que essas negociações sejam realizadas, existe também uma dimensão que é relevante e pouco mencionada, né, pouco falada, que é a responsabilidade decisória. E aí, no âmbito da Gerir, como a doutora Lívia Gavioli disse no início, a Gerir é a Gerência Nacional Jurídica responsável pela coordenação e atuação estratégica nos processos institucionais relevantes dentro da Caixa Econômica Federal. As análises que a gente faz, né, que a gente elabora sobre os planos de recuperação judicial e orientações de voto em AGC, elas não se encerram no jurídico, né? Ela não é uma atuação que vai se encerrar no jurídico, né? Assim, vou fazer o meu parecer jurídico e acabou, não tenho mais nenhuma responsabilidade, não vou fazer mais nada. Não, porque essas manifestações, os nossos pareceres, eles são submetidos ao comitê de matriz, comitê matriz da instituição, ao conselho diretor da Caixa, a depender do volume financeiro do nosso crédito no processo de recuperação judicial. E aí, quando a gente fala dessas instâncias decisórias, e aí, sobretudo, o conselho diretor, que é composto por todos os vice-presidentes da Caixa, nós estamos falando de instâncias decisórias que não lidam no seu dia a dia com as nuances jurídicas desses processos de insolvência, porque a natureza dessas instâncias decisórias é negocial. Então, se eles não lidam com essas nuances jurídicas, o nosso parecer jurídico ele precisa ser muito claro, muito bem fundamentado e abrangente, de forma a simular todos os cenários possíveis, né? Analisando rigidez de garantia, analisando o cenário do crédito, né? O recebimento do crédito na recuperação judicial ou na falência. Eu tenho que antecipar todas as dúvidas que eventualmente vão surgir lá na hora, né? Por esses vice-presidentes, mitigar os riscos jurídicos e, especialmente, tentar traduzir toda a complexidade daquele caso concreto em parâmetros que permitam uma decisão institucional mais segura. E é nesse contexto que a advocacia corporativa acaba transbordando essa função de simples intérprete da norma, para assumir também um papel técnico fundamental na estruturação da própria decisão institucional, né? Além dessa responsabilidade, essa responsabilidade na estruturação da decisão institucional, a gente precisa destacar também, e aí nós estamos falando de mulheres que atuam nesses ambientes corporativos, uma dimensão muito presente na nossa trajetória, que é uma constante sensação de que nós precisamos estar sempre absolutamente preparadas, seguras e corretas em relação às nossas manifestações. E o engraçado é que dentro do ambiente Caixa, quando a gente participa de alguns cursos internos, a gente percebe o seguinte, que
nos programas de promoção, quando surge uma vaga, o homem ele se inscreve sem ter a mínima certeza de que ele preenche 100% dos requisitos. E a mulher, para ela se inscrever, ela tem que ter a certeza de que ela preenche esses requisitos. Mesmo que essa mulher, sem ter 100% desses requisitos, seja mais capacitada que aquele cara que se inscreveu. Veja que essa situação, né? Nós deixamos de nos inscrever por uma certa incerteza, a pessoa, né, se inscreve, e porque ela se inscreveu, né, provavelmente ela vai ser chamada. Então, é engraçado essa dinâmica, né? E por que isso? Porque nós, mulheres, carregamos uma certa percepção de que não nos é dado o direito de errar. E é como se o erro de uma só recaísse sobre todas as outras. Ou seja, quando uma mulher erra, todas nós erramos. E essa sensação, essa pressão é muito pesada, né? E ela exerce sobre nós, ela reflete em nós um estado de permanente de alerta e dedicação, justamente porque a gente sabe que as nossas análises influenciam diretamente essas decisões institucionais e porque essas análises, essas manifestações influenciam nessas decisões institucionais, nós não nos permitimos errar, nós não podemos errar, né? Então, esse é um ambiente corporativo que a gente tem aqui no Brasil. Eu, graças a Deus, eu tenho a grata satisfação de trabalhar na minha gerência nacional com profissionais dedicados, tanto homens e mulheres. A minha gerente executiva é uma pessoa excepcional e eu tenho certeza que ela segura muito a pressão que ela recebe para não precisar passar essa pressão para nós. Então, é o que eu posso dizer, né? É uma grata felicidade. Eu sei que nem todas as mulheres têm esse ambiente saudável, né, nas suas esferas profissionais. Então, esse é um pouco da experiência que eu gostaria de passar. Não sei se eu consegui ali atender a expectativa, mas a gente continua, né, esse debate. Gabi, vou voltar a palavra para você. Quero ouvir a Tereza, quero ouvir a Tassiane, e depois, no final, a gente continua o nosso debate, né? Fazendo um podcast. Paula, muito obrigada. Nós, de fato, nós somos amigas e trocamos algumas figurinhas. A Paula me ensina muito, Tereza, sobre o ambiente das análises no agronegócio. A Paula trabalha com não só, mas também com créditos voltados ao produtor rural, e é uma discussão que a gente tem tido aqui no Brasil já há algum tempo, mas que tem se intensificado agora nos últimos anos, e a Paola é uma grande professora no tema, então eu tenho certeza que tudo que ela faz muito bem feito, seja na Caixa Econômica, seja em casa, em qualquer outro ambiente, assim como ela fez essa apresentação maravilhosa aqui. Tereza, vou te apresentar antes de passar a palavra. A Tereza é advogada sênior cônsul na VDA, Vieira de Almeida, Vieira de Almeida, Advogados e Associados em Portugal, nas áreas de contencioso, insolvência e reestruturação. Além disso, vou acrescentar aqui no currículo da Tereza que ela é uma pessoa extremamente gentil, preparada, competente. Quando nós nos conhecemos, ela foi assim de uma generosidade tão grande, sempre aberta a discussões, a perguntas, né? Nós temos sempre muitas dúvidas de direito comparado, como funciona em Portugal, na Europa, e a Tereza sempre pronta a nos responder, a nos receber também. Fomos visitar junto com o Ibajude o escritório da Tereza, lindíssimo. Até antes de iniciarmos o painel, eu perguntei: Tereza, esse fundo é o seu escritório? E ela disse: sim, tenho outros aqui, esse é um dos ambientes. Então, assim, é um lugar lindo e com certeza ela é um exemplo de mulher, de profissional. Nós gostaríamos de te ouvir, Tereza,
também sob essa perspectiva de direito comparado, né? Você que trabalha à frente de grandes reestruturações, de processos de insolvência, como é que é em Portugal, como mulher, como é lidar com os clientes e o que que você pode compartilhar conosco aqui? Bom, primeiro, muito obrigada, Lívia. Fico um bocadinho até atrapalhada com tanta, com essa apresentação. Tenho sempre imenso prazer em participar nos eventos do IBAJUD, que acho que podemos dizer com certeza absoluta é um congregador de conhecimento e de conhecimento técnico e de conhecimento de pessoas. Eu já estive presente em várias iniciativas, seja como participante, seja a assistir, e digo imensas vezes em Portugal que aprendo sempre imenso e trago sempre uma experiência pessoal, uma experiência pessoal e de conhecimento imensas, enormes, e por isso tenho sempre imenso prazer. Conheci já pessoas fantásticas, não conhecia, acho que não conheci ainda pessoalmente nem a Paula nem a Tassiana, mas fica para a próxima garantidamente. Se eu falar muito depressa, eu digo muitas vezes isto, nós em Portugal crescemos a assistir novelas da Globo, e portanto eu ouvir português com pronúncia brasileira para mim é igual a ouvir a português com esta pronúncia mais fechada, mas para vocês não é. Portanto, se eu falar depressa, façam-me sinal que eu modero. Não posso também deixar de agradecer à Roseli Cruz, que agora divide a sua presença comigo e convosco em Portugal, comigo, com vocês no Brasil, que conheci também já há muitos anos, e a partir daí temos mantido este relacionamento. O que é que eu vos posso dizer? Até seguindo um bocadinho o que a Paola estava a dizer, eu acho que nós, enquanto mulheres, acho que a nossa questão, nós hoje, a nossa participação, nós no meu escritório somos 500 pessoas, mais mulheres. E, portanto, acho que a nossa competência não é perfeitamente já aceite de quem está por fora. Nós é que somos muito mais exigentes connosco. Eu acho que é uma questão já que nos está intrínseca, que crescemos assim, ouvimos assim, e portanto passou a fazer parte do nosso ADN. Acho que somos muito exigentes connosco, e lá está, como a Paula dizia, se calhar quando está uma oferta a que nos podemos candidatar, achamos que nós temos que ser muito mais do que aquilo, muito mais do que as competências que nos pedem. E por isso é normal que, quando vamos exercer, que a nossa competência seja de facto reconhecida, porque nos esforçamos para isso e porque partimos de um ponto de partida que nós colocamos já acima do que era exigível. E isso acontece no Brasil e acontece em Portugal. E esta exigência é colocada também nas nossas decisões e na nossa responsabilidade e na responsabilidade com que tomamos as decisões. Porque, independentemente do local onde estejamos a exercer a nossa função, a nossa profissão, estes processos de insolvência e reestruturação não são só nossos e não começam e não acabam naquele momento. Seja um processo de insolvência pura, seja um processo de reestruturação, ele vai sempre envolver outras pessoas e vai sempre e pode sempre ser melhor ou pior consoante a nossa decisão. No meu caso, consoante a decisão dos clientes que eu represento, seja na perspectiva de ser a devedora, de representar a sociedade devedora, seja na perspectiva de representar numa insolvência ou numa reestruturação um grande credor, porque da decisão da minha análise e da minha conclusão, a seguir a isso há de se tomar um caminho. E
nós somos responsáveis, somos exigentes, somos mulheres, muitas vezes mães, e normalmente pensamos sempre muito mais à frente do que aquilo, do que a mera questão jurídica. Não é que ela não seja importante, mas é uma parte de uma questão maior, que é saber qual é o fim daquela sociedade. Se nós podemos, se a nossa análise pode de alguma forma contribuir para, no fim do dia, o bem comum, que é para manter uma empresa em funcionamento, sendo ela viável, e este é o primeiro, a primeira decisão que nós temos que tomar, não é só nossa, mais uma vez, é uma decisão que tem os seus aspectos jurídicos, mas tem muitos aspectos financeiros. Se ele é viável, muitos aspectos financeiros, aspectos económicos e aspectos sociais. Portanto, isto é uma panela cheia de, ou é um puzzle cheio de peças que todas elas têm que encaixar muito certinhas umas nas outras. E, portanto, a nossa primeira decisão, a nossa primeira responsabilidade é de perceber, nesta ótica multidisciplinar, qual é o caminho que vamos seguir, qual é o caminho que para todos é melhor, qual é o caminho que para todos é mais certo, seja na perspectiva dentro deste conjunto de circunstâncias que temos que analisar, não temos que analisar sozinhas, obviamente, mas temos no fim do dia de estruturá-las de forma a ter um resultado que seja o resultado, que no fundo que seja o certo para aquela situação. Portanto, a nossa decisão, a nossa responsabilidade começa aqui. E isto é uma pressão enorme. Muitas vezes, quando estamos a falar de empresas com centenas de trabalhadores, e de perceber qual é o impacto que a nossa decisão vai ter na vida daquelas pessoas. E não acaba aqui, porque depois, quer dizer, ao longo do processo, enquanto um processo de insolvência ou de reestruturação se mantém pendente, há uma série de decisões que chamam outra vez a nossa responsabilidade e chamam outra vez a nossa exigência e chamam outra vez, no fundo, nos chamam outra vez a tomar uma decisão. E que sabemos que é a decisão que, com discussão ou sem discussão, ou com mais um ponto ali ou menos um ponto do outro lado, será tomada pelo nosso cliente. E, portanto, eu acho que em Portugal a minha atuação não é diferente da vossa no Brasil, nem em qualquer outro país que seja civilizado e que tenha esta preocupação e em que nos seja incutida e faça parte do DNA das mulheres que atuam neste tipo de processos. A minha posição não é diferente da vossa. Pode ter outro sotaque, pode ter outro tempo, pode ter outro ambiente, mas na sua gênese ela é igual. Ela é igualmente, nós somos todas igualmente exigentes connosco, nós temos todas uma carga de responsabilidade decisória. Isso é que eu acho que às vezes pode não ser totalmente apreendido. É a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade da nossa decisão. Porque nós tendemos, porque somos profissionais experientes, a agilizar e a tornar perceptível o caminho para a decisão. E quem lê, no fim do dia, a nossa posição, pode pensar, olha, fácil, está bem pensado. Quer dizer, só que para chegarmos a esse fim, há toda uma estratégia, há todo um caminho, há toda uma ponderação de riscos, de estratégia, que tem de ser tomada e ainda bem que é assim, ainda bem que depois no papel parece fácil, porque é sinal que conseguimos estruturar bem a estratégia, conseguimos estruturar bem o nosso pensamento e conseguimos estruturar bem a forma como o conseguimos transmitir. E, portanto, é no conjunto
destas pequenas peças, que eu acho que é igual para todas, que assenta a nossa responsabilidade de tomar a decisão deste risco e do tempo. E às vezes o tempo é o nosso inimigo, porque há decisões que têm que ser mais rápidas, mas não podem deixar de ter a mesma ponderação e o mesmo cuidado. Eu acho que isto é comum a todas nós, e como dizia a Paola, eu acabo aqui para depois ainda termos tempo de trocarmos opiniões e experiências entre todas. Tereza, muito obrigada. A sua fala é extremamente relevante e até me fez lembrar aqui há pouco tempo, em alguns grupos, circulou uma pesquisa de um professor aqui no Brasil, uma pesquisa que parecia muito simples, mas que me deixou muito feliz, que é como o falido se sente, se você já tinha conhecido algum falido, assim, era uma visão mais humana a respeito dos processos que a gente atua, né? Aqui, tanto aqui quanto aí, seja sob a perspectiva do devedor, do credor, da administração judicial, e não com uma visão maternalista, mas o quão importante é nós mantermos ou fazermos esse esforço a manter a humanidade, né? Eu acho que a humanidade, ela sempre vem acompanhada da boa vontade. Nós que trabalhamos há muitos anos na área, na advocacia, de um modo geral, lidando com processos, com questões jurídicas, questões importantes que demandam uma decisão rápida, aquilo, na minha vivência, na minha visão, isso nunca pode se tornar uma, 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 uma decisão fria, né? E Além da técnica, técnica. nunca pode ser puramente técnica. Exatamente, né? Eu acho que a técnica aliada à humanidade, à boa vontade, à preocupação, à responsabilidade, ela é sempre melhor, a decisão é sempre melhor, né? E também é nesse sentido, né, Tassiane, que nós, administradoras judiciais, que estamos aqui sempre equilibrando os pratinhos entre o credor, o devedor, trazendo maior transparência ao processo, buscando solucionar administrativamente alguns problemas para que o processo ande mais rápido e todos se beneficiem com a nossa atuação. Nós diariamente nos deparamos com situações de extremo estresse, decisões que são desafiadoras, que nos levam a pensar em soluções criativas. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua perspectiva sobre o tema. E vou te apresentar aqui, porque o seu currículo é maravilhoso, então não vou deixar de fazê-lo. A doutora Tassiane Campagnaro, ela é graduada em Direito na Unesc, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, especialista na área de Direito Empresarial pela PUC Minas, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Uniderp, tá certo? Também atua como administradora judicial nos estados de Minas, Espírito Santo e Maranhão, com habilitação em recuperação judicial e falência pela TMA. É sócia fundadora da Acerb Campagnaro Colnago Cabral Administração Judicial, com ênfase em direito empresarial. Integrou a Comissão de Direito Empresarial e a Comissão de Falências e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. É associada ao IBAJUD, membro do IWIRC, e ainda coordena a coletânea de recuperação judicial e falência recuperação, falência e administração judicial. Tassiane, que honra estar aqui com você, sou uma fã do seu trabalho, sei o tamanho das decisões que você toma aí, imagino muitas delas, mas compartilho com você esse sentimento de urgência, mas sem esquecer sempre do lado humano. Então, gostaria de ouvi-la e saber um pouco mais como é que você lida com essa pressão no ambiente da administração judicial. Obrigada, Lívia. Eu quero agradecer inicialmente a Roseli, que é uma amiga de coração, assim, um beijão para a Vicky, né? Cumprimentar a doutora Paula, a doutora Tereza. A Lívia já é uma amiga de longa data, não só de profissão, mas também se tornou uma amiga de vida. E falar sobre decisões importantes que a gente toma no dia a dia, eu falo que ser AJ e ser mulher no mundo em que a gente vive hoje são duas coisas que parecem que são opostas, né?
eu falo que o dia inteiro, principalmente quando você está à frente de um escritório, de uma grande estrutura, quase todas nós aqui, né? O que eu observo em todos os processos que eu atuo é que, na maior parte das vezes, os grandes cases eles são coordenados por mulheres. Não sei se é por causa da sensibilidade ou se é um pouco dessa questão que a Lívia falou do humanismo, né? Ou de toda a organização, como a Tereza estava falando, mas principalmente por causa disso da Paola. A nossa régua ela é mais alta, né? O nosso corte ele é muito mais alto. Então, não existe a possibilidade de uma mulher ela errar nas decisões em que ela toma todo dia. Então, essa possibilidade ela tá muito longe. Então, eu costumo dizer que no escritório, quando o problema é bom, ele é grande. E aí ele cai no nosso colo de paraquedas justamente para que a gente possa desenrolar ali, né, e dar uma solução. Então, eu falo que a gente fica o dia inteiro numa panela de pressão. Você controla ali a pressão aqui, um pouquinho ali, aperta aqui, esquenta aqui, para ela não explodir e virar uma catástrofe. E sempre tem uma mulher ali no controle de todas as situações, de todas as questões aí do dia a dia. Né? Trabalhar aqui no escritório, controlar, gerir, eu falo que é um desafio diário. Como no escritório da Tereza, 90% de mulheres, então a gente lida com situações que às vezes os homens eles não têm, eles até têm, mas é uma outra questão quando você tem um ambiente quase que exclusivamente feminino, né? Tem a maternidade, tem a questão do lado feminino, que são questões mais peculiares, tem a menopausa, que a gente tem que lidar todos os dias para quem está, eu, por exemplo, estou na pré-menopausa, então você acorda e você tem que lidar com o credor, com a recuperanda, com os bancos, né, Paula? Que eu falo bem assim, gente, quando entra um plano de recuperação judicial e fala bem assim, entrou um aditivo e tem que ir para algum banco, eu quase infarto do outro lado. O AJ quase morre. Ele fala assim, meu Deus, e agora? O prazo, 90 dias, não pode, pode. E aí cai tudo no colo do AJ. Aí o AJ tem que muitas vezes virar e falar, mas você tem uma decisão judicial, você tem isso, você tem que dançar, conforme a música. Né? E tudo que vem para o AJ é urgente. Nada pode esperar uma intimação, nada pode, nada. Tudo para ontem. Quando chega um áudio, eu falo assim, nossa, um áudio mais de 2 minutos, você sabe que é uma catástrofe. Se eu parecer, não existe nada disso, né, Lívia? E aí eu puxo para o seu lado também. Eu falo bem assim, gente, quando entra uma cautelar a 20 minutos da GC, você já começa assim agora. Vamos ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que eu vou dançar aqui para que tudo dê certo, né? Para que as coisas encaminhem da melhor forma possível. E aí vai muito uma questão de visão também, né? De cada pessoa, de cada estrutura. Então, por exemplo, eu tenho uma visão muito construtivista de todo o procedimento da insolvência e não financista. Então, eu falo que quando você tem uma visão financista, é tudo muito preto no branco. Né? É aquilo e você tem que fazer desse jeito, etc. E nem sempre as coisas têm que ser preto no branco. Né? Existe o colorido, que dá tão certo quanto o preto e o branco. Então, quando eu falo que eu tenho uma visão construtivista, é justamente unir todas essas estratégias, né, e ver o lado humano. Atrás de toda empresa em recuperação judicial, atrás de toda falência, você tem o ser humano. Você é responsável por toda uma cadeia ali de movimento, de toda uma cidade. Às vezes a gente tem uma empresa aqui no escritório que ela tinha, eu acho que 4.500 funcionários e a cidade tinha 6.000. A cidade inteira trabalhava na usina. Então, assim, você mexer com uma empresa dessa e todos os dias você ir para uma GC e aí você ficar por um voto para fale, não fale, você está acabando com uma cidade inteira. Né? E esse peso ele não cai só em cima do administrador judicial, ele cai em cima das instituições financeiras, ele cai em cima de cada credor e acaba que vira uma bola, porque se você tem uma empresa dessa magnitude que entra em recuperação judicial, você tem um efeito cascata. Todas as outras que são fornecedores daquela, elas vão vir em momento subsequente com pedidos de RJ. É o que a gente vem vendo hoje no agronegócio. Né? Então, você vê grandes fazendas aí, grandes produtores rurais entrando em recuperação judicial e os seus fornecedores em um momento subsequente entrando. Então, o administrador judicial hoje, eu falo que ele é quase um mediador,
né? E eu sou extremamente favorável a uma mediação antecedente a qualquer procedimento, principalmente antecedente à Assembleia Geral de Credores, justamente para que a gente possa, ali numa mediação antecedente, medir a temperatura de todos os credores, da recuperanda, com relação à Assembleia, e do impacto que isso vai trazer para toda uma comunidade. Então, o AJ ele está ali mais como um maestro, né? Fazendo todo esse movimento, toda essa organização, para que no final as coisas aconteçam da melhor forma. E não necessariamente para aprovação do plano. Às vezes, a rejeição ela é a melhor solução, né? Porque o pessoal fala assim, você não vai ter conta, não, muito pelo contrário. Só que eu acho que todos os envolvidos eles têm que ter a consciência daquele peso que essa decisão tem em toda a nossa comunidade, todos os envolvidos ali, né? Então, eu prezo muito pela mediação antecedente a qualquer procedimento dentro da recuperação judicial e também dentro da falência. Às vezes a gente pega falências de 20, 25 anos, 30 anos, que às vezes você, com um bom processo, um bom procedimento de mediação, você consegue finalizar, e a gente já fez isso aqui no escritório, em 6 meses. Basta que todas as pessoas envolvidas elas estejam dispostas a ouvir, né? Não só serem ouvidas, mas a ouvir também. E aí eu puxo para a Lívia para dividir comigo esse peso da administração judicial, que é todo dia um prazo de 24 horas de todos os processos internos que a gente tem, não se respeitar a intimação nem nada, e como é que é lidar com isso tudo, também sendo mãe de 2 meninos lindos, esposa, né? E ainda administrar e gerir um escritório da forma como ela faz essa gestão, assim como a Tereza, a Paola. E é muito interessante. Eu falo que ser mulher hoje em dia é uma guerra, mas que a gente sempre acaba vencendo no final, né? E aí, É puxar para um verdade. bate-papo agora, mais informal. Olha, Tassi, você colocou essa questão da mediação, né? Eu acho que a mediação, talvez, fazendo uma conexão aqui com o nosso painel, é a forma de despressurização dos Sim, processos de insolvência. Sejam eles já uma recuperação judicial, extrajudicial, até mesmo uma falência, ou numa reestruturação, né? Eu acho que o diálogo é sempre importante e aí, falando um pouco da minha experiência como mulher, como vocês puderam perceber aqui, eu não tenho uma voz muito grossa, impositiva, e também não sou uma figura amiga. que sorri pouco, eu estou sempre meio sorrindo e meio tentando fazer as coisas com alegria e com disposição, e nem sempre isso é interpretado como a melhor solução, ou uma pessoa que vai dar conta do recado, o que eu acho uma grande besteira. E aí não estou falando só de mim, não. Falo de mim e de várias outras mulheres que eu conheço que têm esse perfil. Claro que a gente tem mulheres de todos os perfis, mas assim, especificamente em relação a esse perfil mais delicado, talvez, isso não significa nada, porque o jeito com que a gente trata as coisas, o jeito com que a gente entende as demandas, com que a gente aproxima um credor do devedor ou os credores do devedor, às vezes até um terceiro interessado que está ali no processo, querendo uma informação ou olhando por uma perspectiva, um ângulo, acho que esse jeitinho, ele faz com que as coisas se resolvam muito, né? E o diálogo, essas portas do diálogo, elas são inerentes à mulher, né? Vamos falar a verdade aqui, eu acho que a mulher está sempre disposta ao diálogo e isso é muito interessante. Esses prazos de 24 horas que a Tassi falou aqui, eles são, sei lá, né, Tassi? Às vezes, assim, eu acho que eu não lembro um dia que eu não resolvi um problema que tinha que ser resolvido naquele dia. Todos Das os 18 dias são horas. assim. Exato. Com expectativas altíssimas, Tereza. O credor está esperando que você manifeste, a caixa está esperando que você manifeste, o A devedor está recuperanda esperando está ligando. e o juiz está também aguardando ali a sua manifestação e às vezes também o Ministério Público. Então, são muitos agentes
aguardando a nossa, aguardando ali que a gente traga aos autos esse relatório ou essa manifestação, para que todo mundo fique equilibrado, para que as decisões sejam tomadas com transparência, e é nesse sentido que eu acho que assim, é uma pressão barra. Uma pressão, uma responsabilidade, mas também uma satisfação poder trazer aos processos informações que nem sempre são técnico-jurídicas. Muitas vezes elas são do dia a dia da empresa, né, Tassi? Quantas vezes a gente não chega na empresa, na visita mensal e pede para o sócio explicar? Olha, todas as minhas recuperações eu sempre pedi, Tereza, a Paola sabe, a minha primeira visita é assim: me explica como funciona a sua operação. Mas, doutora, a senhora vai querer ver máquina por máquina? Vou. Onde entra a matéria-prima? Para que serve essa máquina? E essa, e sei que a Tassi também tem a mesma atuação. Para que a gente possa se manifestar com segurança e trazer essa verdade, né? Essa realidade para os credores e para o juiz, enfim, para todos os envolvidos. Mas na posição de administradora judicial, tá? Acho que você destacou bem. O diálogo, seja através de uma mediação formal ou informal, quantas mediações informais você não faz, né? Todos os dias. Todos os dias a gente faz esse tipo de trabalho. Eu falo que é gostoso, é massificante, mas ao mesmo tempo ele te faz, sabe? Satisfatório, né? Exatamente. E aí, Exatamente. acho que a Olha, Paola também faz bastante. eu vou falar uma coisa para vocês. Pode parecer que não, mas pelo menos a minha atuação dentro da Caixa Econômica também é um trabalho de mediação, né? Porque, assim, ao mesmo tempo em que eu tenho que chegar para o devedor e falar, olha, essa proposta aqui não está tão alinhada, de repente, se mudar esse item, essa cláusula, eu consigo defender melhor. E aí pego aquela proposta, levo internamente, analiso, gente, olha, talvez a proposta não é tão ruim quanto vocês estão imaginando, porque assim, acho que a primeira coisa que a gente, enquanto, pelo menos assim, enquanto advogada de instituição financeira e a Caixa, né, empresa pública, ela é mais travada em questões de negociação, mas a primeira premissa que eu sempre parto nos meus relatórios é, olha, processo de recuperação judicial, o cenário de recuperabilidade, ou o melhor cenário, né, de recuperabilidade no processo de recuperação judicial, não tem nada a ver com o cenário de recuperabilidade num processo de execução, numa recuperação de crédito normal. Porque na recuperação de crédito normal eu quero receber minha dívida atualizada, com multa, enfim, tudo que eu tenho direito. No processo de recuperação judicial, não. Aí eu tenho que analisar o contexto, o meu poder de voto, o poder de voto dos outros credores, né? Eu acho que você é a maior mediadora, Paola, de todos. Olha, Quem trabalha para a instituição financeira, eu falo que tem que ser um mediador nato. Não, e Tassiane, é engraçado, porque assim, a Gavi já, assim, a gente já conversa bastante sobre isso, e nós tivemos algumas oportunidades bem pontuais de trabalhar em alguns processos. Tenho vários amigos, né, de Mato Grosso que são administradores judiciais, aí eu até cito aqui o Breno Miranda, né, foi presidente do Ibajude. Então, a gente está sempre conversando e eu falo para ele, falei, olha, eu apanho demais, porque eu apanho do devedor, apanho dentro da instituição, e eu estou ali, não, gente, calma, mas espera aí, olha, vamos chegar num consenso, que vamos analisar a proposta do devedor dentro de um cenário que não é o cenário que você está imaginando, né? Não é uma recuperação de crédito normal. E aí, quando a gente conseguiu trazer, mostrar internamente essa distinção, porque eu sempre falava, gente, a gente fazia os pareceres, não, mas por que eu tenho que dar tantos por cento de desconto? A gente não tem nem autorização normativa para isso. Eu falei, olha, você está partindo da premissa de uma recuperação de crédito normal. E aqui a gente tem que partir de uma outra premissa, que a gente tem que buscar o melhor cenário de recuperabilidade dentro deste ambiente. E aí você tem que olhar outras variáveis que influenciam essa decisão. E aí a gente começou a trabalhar isso, acho que desde 2024. E aí eu posso dizer, até assim, com muita satisfação, que a Caixa vem
mudando aos poucos a sua forma de atuar, vem flexibilizando algumas situações para ajustar e construir junto com o devedor esse plano modificativo, né? Porque não é a intenção da Caixa, eu acho que de nenhuma outra instituição, quebrar uma empresa viável, né? Então, assim, se a empresa é viável, tem condições, e eu sempre falo, quando eu ministro o curso internamente, no âmbito da Caixa, quando nós falamos de atividade empresarial, a gente tem que partir da premissa de que a crise é inerente e natural da atividade. Se em algum momento, por melhor gerida que seja aquela atividade, ela vai passar por um momento de dificuldade, porque a gente tem condições macroeconômicas, políticas, enfim, que foge do poder ali de controle do empresário, né? Então, estar em crise, estar em um momento de crise, não necessariamente significa que aquela empresa não irá se recuperar. Não, porque é natural. Em algum momento a gente vai ter essa dificuldade, né? Todos nós teremos dificuldades financeiras. Fala, Tereza. Que você cresce, né? Que você são com as crises que você aprende a não cometer os mesmos erros, a prosperar. Então, assim, a crise faz parte do seu dia a dia. Eu fiquei muito curiosa para saber da Tereza como é que é esse relacionamento no ambiente da insolvência com os bancos, sobretudo os bancos públicos, né? Como é que vocês lidam ali? Eu estava a ouvir, Paola, nós temos, quer dizer, nossos principais credores públicos são o Estado, impostos e segurança social. Que eu sei que, não sei se agora alterou, mas sei que há uns anos no Brasil estes credores ficavam fora. Sim, cá não. Cá não. Cá estes créditos ficam sujeitos também aos processos de recuperação e de insolvência. O que se passa é que têm nos processos de recuperação, primeiro, há o princípio da indisponibilidade do crédito fiscal e, portanto, não há perdão zero, e o pagamento prestacional tem que obedece a regras específicas e que são inalteráveis. Mas é bom porque, ao contrário do que sucedia ou que sucede no Brasil, estes créditos entram também nos processos e, portanto, não estamos a negociar com os credores privados por um lado e depois não temos o Estado, credor público, a executar por outro. Portanto, ficam exatamente sujeitos às mesmas regras, com estas notas, com estes limites que tracei, mas não podem, depois da entrada de um processo de insolvência, a Segurança Social ou a Autoridade Tributária não pode instaurar processos de cobrança contra o devedor. Portanto, é ótimo, e enquanto durar, e se for aprovado um plano, fica tudo os processos de execução tributária e fiscal e da Segurança Social ficam vinculados ao plano que for aprovado. Depois nós temos um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, mas que ele tem capital público, é verdade, mas que atua como banco privado, ou seja, exerce exatamente, tem exatamente a mesma perspectiva comercial que tem um banco privado, ou, por outras palavras, não tem preocupações especiais ou regras especiais na aprovação ou não de um plano de insolvência. O que é que eu vos posso dizer das instituições financeiras em Portugal, que estão muito sensibilizadas e já têm um olhar muito, muito técnico e muito, muito profissional deste tipo de processo e, portanto, não há que fazer e, por outro lado, os próprios planos de insolvência ou projetos de plano de insolvência têm obrigatoriamente, de acordo com o nosso Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas, que ter uma comparação entre o cenário
que resulta da reestruturação, nos termos em que é proposta, e o cenário da liquidação. E, portanto, para qualquer credor tem na proposta de plano que vai votar os dois cenários. Eu, neste cenário, recebo isto, no outro cenário, recebo aquilo. E, portanto, esta ponderação já está nos planos. Quer dizer, há esta sensibilidade de perceber a diferença que um processo de recuperação ou de insolvência não é um processo de execução em que se espera receber o capital e os juros e os encargos até final. Tem que haver moderação, tem que haver ponderação e tem que haver alguma transigência para transigência que chamada quase moderação, não é? Que qualquer instituição, qualquer atividade, qualquer credor tem que ter, e também do lado do devedor, não é? O devedor também tem que ter noção das suas capacidades e também tem que ter noção que os credores, ainda ontem falava com uma cliente que dizia, não sei porque é que ele não aceita que eu pague assim, porque ele é o titular do crédito. Tão simples quanto isto. Mas tem que haver, quer dizer, e eu acho que estão, principalmente as instituições financeiras, muito sensibilizadas e muito crentes da sua responsabilidade, até porque nós temos muitas regras regulatórias agora na concessão de crédito e, portanto, já não há uma concessão de crédito muito desregulada e muito, às vezes, desgovernada. Há padrões a que os bancos têm que obedecer e que requisitos que têm que estar verificados para poder ser, e o regulador está atento. E, portanto, acho que o setor pode melhorar no sentido de deixarmos ou apaziguarmos o sentimento de que a insolvência, o recurso à insolvência ou um mecanismo de reestruturação tem ali ainda um estigma, mas muito melhor. Acho que está muito melhor o mercado português nessa perspectiva, ainda que ainda exista, porque acho que vai sempre existir este estigma. Legal, viu, Teresa, Teresa, saber da experiência aí de Portugal. Desculpa, viu, Gabi, mas é porque, assim, realmente, você tem um intercâmbio muito mais fácil com a Teresa, né? Eu conheci a Teresa hoje e é legal ouvir Pode escrever-me essa... sempre. mas a Teresa é tão legal que a partir de hoje, assim, vamos compartilhar a Teresa, porque a Teresa Podem é escrever-me ótima. sempre. Olha, eu adoraria continuar aqui com vocês. O nosso painel foi incrível, muito bom mesmo ouvir as experiências. Agradeço demais pela generosidade com que vocês trouxeram, cada uma a sua perspectiva. Eu vou passar para a Tassi, depois novamente para a Paola e termino com a Teresa para as palavras finais, para darmos encerramento ao nosso painel. Muito obrigada. Tassi, suas últimas palavras, por favor. Obrigada, só tenho a agradecer. A Lívia é ótima, ela fala com esse jeitinho meigo dela, mas ela não tem nada de meiga, muito pelo contrário, essa menina é um monstro, no sentido positivo. Então, assim, todas as vezes que a Lívia é mediadora, eu sempre me surpreendo com ela fala dessa delicadeza, mas com essa delicadeza ela é uma mulher incrível. Então, eu tenho toda a minha admiração para você, o seu trabalho e a forma como você conduz tudo, tá, Lívia? Parabéns mesmo, parabéns ao Ibajude. Teresa, foi bom estar com você de novo. E Paola, te conhecer. Incrível. Obrigada. Tassi, obrigada, a admiração é recíproca. Um beijo para você, Paola. A bola está comigo então, né, Gabi? Olha, eu quero encerrar a participação agradecendo novamente o convite, agradecendo aqui a oportunidade de estarmos neste painel, trocando essas experiências. Não conhecia a Teresa, não conhecia a Tassiane pessoalmente, muito embora a gente comentou no início do nosso encontro aqui que em alguns momentos eu tive que fazer pareceres que ela era administradora judicial, então já conheço o trabalho dela, e é sempre bom, né, a gente, num ambiente como esse, trocar essas experiências e poder
mostrar para as outras mulheres que nós somos, todas nós, né? Temos capacidade, somos mulheres fortes, e quando eu falo fortes, pessoas, mulheres que conseguem transformar os seus ambientes, né? Seja o ambiente residencial, o ambiente pessoal, e não só esse ambiente, mas, sobretudo, o ambiente profissional e um ambiente corporativo, no meu caso, como é uma instituição financeira. É sempre importante, né? Aí, Gabi, eu vou fazer um parênteses para dizer que o ano passado eu participei de um pleito aqui no estado de Mato Grosso, e eu só fiz isso, eu só coloquei o meu nome à disposição porque no ano anterior uma amiga minha fez. E quando ela participou, eu parei e pensei, falei assim, nossa, é possível, né, que nós mulheres nos lancemos nesses locais, né, nos lancemos como candidatas Fala onde a esses foi. cargos. Enfim, eu concorri ao 5º constitucional pelo estado de Mato Grosso, né? E, sim, foi uma trajetória, uma experiência extremamente significativa, e eu só me lancei a esse desafio porque no ano anterior houve também um pleito para o 5º constitucional, e uma amiga minha tinha se lançado. E é justamente isso, né, que pelo menos aqui nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando para as outras mulheres que é possível, né, você atuar em ambientes corporativos de forma responsável, mesmo que a pressão seja significativamente alta. A gente consegue, né? E a gente vai conseguir, obviamente, chegar em casa e, de alguma forma, pegar ferramentas para descompressar, né? Tirar essa pressão dos ombros e falar assim, não, agora eu estou em casa, estou no meu ambiente, vou curtir meu marido, vou curtir meu filho, vou curtir minha casa, enfim, a gente consegue fazer isso. E é sempre bom, né? Poder mostrar para as outras mulheres. Paola, parabéns pela sua coragem, pela sua trajetória. Nós acompanhamos aqui, torcemos muito por você. Com certeza você ocupa muito bem os espaços. Você se candidatou ao tribunal, mas a Caixa Econômica não pode ficar sem você. Então, parabéns pela sua atuação, inclusive corretíssima. Queria ressaltar aqui que a Paola é uma pessoa extremamente correta, uma mulher firme na sua atuação, e eu a admiro demais. E, Tereza, quando você vem ao Brasil, Tenho que ir queremos agora. encontrá-la. Exato, agora já não tenho, a minha filha já é mais difícil, mas não vão faltar oportunidades que eu tenho o Brasil no coração. Tenho sempre um pezinho de samba, é o que eu digo. E para mim é sempre, a sério, sinceramente, é sempre um prazer enorme participar nestes eventos, ainda que assim, só na telinha. Paola, tem aqui outra fã, também estou a torcer. É sempre porque trocamos experiências e trocamos, principalmente, eu acho que isto gosto muito, experiências pessoais, que, como a Paula dizia, que servem de exemplo para os outros. Mesmo na menopausa, não é, Tassiane? A vida continua e continua com muito mais glamour, acho eu, e com muito Sim, mais melhor. experiência. Melhor, com muito mais Maturidade é experiência. tudo. Isso, exato. E portanto é sempre para mim um prazer enorme estar aqui a trocar experiências com outras grandes mulheres. Lívia, também te ficar à sua espera agora em Portugal. E vocês também, quando vierem, têm uma porta aberta. Não deixem de falar. Um beijo para Muito todas. obrigada. Obrigada, Tereza. Um beijo enorme para você. Gostaria de encerrar aqui o nosso painel ressaltando das nossas diferenças como mulheres que nos fazem tão relevantes e únicas, né? Não nos esqueçamos das mulheres que estão em posições diferentes das nossas também, as mulheres que estão começando. Eu tenho aqui no escritório várias mulheres mais novas que eu, outras mais velhas que eu, mas eu acho muito importante que nós olhemos para elas
não só para as nossas pares no escritório, nossas sócias, nossas advogadas, mas também para outras mulheres que estão em condições tão diferentes das nossas, né? Lembrar que todas nós somos especiais, que todas nós temos força, coragem e de vez em quando precisamos ali de uma força extra adicional. Então, que nós sejamos sempre essa força uma da outra e que possamos continuar o nosso caminho ajudando outras mulheres também. Agradeço novamente ao Ibajude, na pessoa da Roseli, uma querida, e espero estarmos de volta no ano que vem, quem sabe com a Tereza aqui no Brasil, Paola em São Paulo, Tassiane em São Paulo, todo mundo aqui para que nós possamos comemorar juntas esse Dia das Mulheres. Um Exato, beijo para a beber um todos. chopinho a seguir. Exatamente. Um beijo a todas Um e beijo a muito todas, obrigada. Foi obrigada. uma honra participar com vocês. Um beijo. Beijo.